Olá, estamos começando mais um episódio do Freestyle, nosso podcast que na real é um papo bom entre amigos numa mesa de jantar. Eu sou o German Carmona e nessa mesa estão minha querida amiga Daniela Caxixe. Hello! Meu mestre aqui, Lúcio Ribeiro. Opa, tudo bem? Eu vou fazer um suspense, deixa eu fazer uma abertura meio roda viva aqui, contar um pouquinho dele para depois apresentá-lo. Bom, ele é um grande amigo, eu já nem lembro quantos anos faz que a gente é amigo, mas é um parceiro de carnaval, de ano novo, de praia, de festa, de São Paulo, de exposição, um grande amigo. Ele, uma curiosidade, os 4 dessa mesa já dançaram alguns anos atrás numa obra dele, vamos falar sobre isso. Dos trabalhos dele, já fez a nossa cidade, São Paulo, mais vibrante, mais pulsante com os seus trabalhos. Já teve programa na TV, deu palestra no mundo inteiro, tem projeto no Brasil, tem projeto na Europa. Colunista da Folha, desenhou balada, arte pública, escritório, casa, transformou histórias contadas por sua avó em objetos de design. Maravilhoso isso. Eu queria dar as boas-vindas à nossa mesa para o Guto Requena. E aí, gente, que delícia! Eu vou até pegar um vinho aqui nessa mesa Chico Perez. E eu tô adorando que a gente tem uma trilha sonora de fundo aí, que é o panelaço que tá rolando, né? A gente tá aqui em plena quarentena e eu me interesso demais por essas estéticas inventadas nesse momento de crise, nesse momento duro, mas que existem estéticas, né? A gente tá vendo, por exemplo, projeções anônimas nas fachadas, né, uma maneira de ocupar visualmente e ser ativista através da arquitetura, né, os edifícios que comunicam. E aqui no caso desse barulho que vocês estão ouvindo no fundo, não deixa de ser uma estética sonora de ativismo, de revolta, né, e eu me interesso demais por essa memória auditiva. Então, assim, o German tá falando aí, eu tô empolgado com essa panelaço que tá rolando aí no fundo. Muito bom. É lindo, né? Porque a gente tá vendo e vivendo a cidade como um canvas, né? Da nossa janela, a gente ouvindo o que você acabou de falar, essa estética sonora, todas as projeções que estão acontecendo pelos prédios. Eu vi você refletindo sobre isso nas suas redes também, né? Exato, German. É um momento, bom, acho que curioso, ansioso, altos e baixos, assim, eu tô numa ansiedade, tô nos altos e baixos, acabei de fazer um bolo de banana, nunca tinha feito na minha vida. Vamos comer de sobremesa no jantar. É isso. Tá quentinho, eu literalmente tirei do forno agora, nunca tinha feito. E me deu uma paz, sabe? Então também, sem romantizar demais, porque a coisa é séria pra caramba, né? A gente tá aqui nos nossos privilégios, fazendo a nossa quarentena de privilegiados, mas ao mesmo tempo tentar tirar esse tempo. Eu nunca tinha parado no meio do dia pra fazer um bolo, sabe? Me acalmou, me tranquilizou. Eu tive insights de projeto, então acho que também essas crises, né? Essa crise que pode também nos levar e deve nos levar para outros lugares. É verdade. Você acabou, ao mencionar que você fez um bolo de banana, acho que vou dar um chute inicial aí na nossa conversa, que eu vejo muito, né, eu te acompanho há tantos anos, teu trabalho, o desenvolvimento da tua pesquisa, do teu trabalho, que como arquiteto, essa conversa da tecnologia no viver atual na arquitetura, no viver junto. Só que é muito bacana a tecnologia no nosso dia a dia, no meu ponto de vista, né? A internet das coisas, todos os aparelhos tornando a nossa vida mais fácil, mas eu vejo que está num layer meio, numa camada meio utilitária e prática, né? E daí eu faço a ponto com o bolo de banana, que eu vejo que você acrescenta uma camada nova na arquitetura que você faz, nos projetos de design que você faz, que você acrescenta emoção. Uhum. E nos seus projetos, né? Daí eu queria trazer uma frase que eu li na abertura da exposição mês passado, que diz muito, né, dos teus projetos, que empatia é sentir com o coração do outro. Então, daí, para começar a fazer essa pergunta, você faz muitos projetos que sejam, sei lá, classificados, categorizados como arte pública ou não. Da onde vem esse desejo de colocar essa camada mais de emoção no teu trabalho, na tua conversa entre tecnologia e arquitetura? Legal, German. Você sabe que, bom, eu sou do interior, né? Eu sou de Sorocaba, mas meu pai tinha um sítio numa cidade chamada Araçoiabinha da Serra.
E foi em Araçoiabinha da Serra que eu fui nascido e criado, assim. Eu sou filho único, no meio do mato, no meio dos bichos, andava muito a cavalo, brincava com os cachorros, tinha muito animal. Meu pai e minha mãe eram dois doidos, assim, era um mini zoológico, assim, era tudo livre, era tudo solto, tinha pavão fora da gaiola, era uma loucura, assim, era muito legal. E foi um ambiente muito sensível, assim, um ambiente que acho que me ajudou a despertar, de alguma maneira, uma sensibilidade muito grande para essas questões que me tocam demais, assim. Bom, quando eu entrei na arquitetura, comecei a ficar em crise, porque era muito funcionalista, era só estudar ali o concreto, a arquitetura moderna, o modernismo, a racionalidade. Só que eu tive a sorte de, no primeiro ano de faculdade, eu entrei na faculdade em 99, e esse é o ano que eu tenho o meu primeiro contato com as novas tecnologias. É quando eu tenho meu primeiro e-mail, veja só, em 99, quando eu tenho um pouquinho depois, minhas primeiras redes sociais, o Napster. O Napster revolucionou minha vida, eu sempre fui apaixonado por música, e ali, de repente, eu podia ter acesso a qualquer música, o Orkut. Então, daí surge uma crise, porque eu começo a ter o meu primeiro contato com o ciberespaço, e eu encontro ali um grupo de pesquisa, que é o Nomads, que é o Centro de Estudos de Habitats Interativos da USP, onde eu começo a fazer pesquisa, financiado pela FAPESP, e por onde eu fico durante quase 8, 9 anos como pesquisador, sigo para o mestrado, e eu entendo, né, nesse período, que a arquitetura não é mais apenas feita, ou não deveria mais apenas ser feita de concreto, vidro, tijolo, mas que existia e que existe essa nova camada, essa camada digital. E aí a gente começa a refletir sobre espacialidades híbridas, que é a mistura do analógico com o digital, né? Então, tão importante quanto o concreto, vidro, tijolo nos meus projetos, é importante essas redes digitais, né? Sensores, LEDs, computadores, microcontroladores. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira década quase de escritório, tem uma coisa muito experimental em como lidar com isso. Conforme eu passou o deslumbramento da tecnologia e eu fui me aprofundando, eu percebi que tinha ali um potencial gigante da tecnologia poder aproximar, da tecnologia poder aquecer, da tecnologia poder falar de coletivo e de empatia, que é o oposto do que muita gente pensa sobre tecnologia. E para mim foi quando caiu todas as fichas, eu falei, caracas, né? É isso que eu quero investigar, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Eu quero explorar o potencial de conexão das pessoas, do olho no olho, do batimento cardíaco, da mão dada, da conversa, da roda, do ciclo, através da tecnologia. Porque para mim a tecnologia, o grande sentido dela é esse. E a gente está vivendo isso agora, né? Por exemplo, famílias, núcleos, né? Os pais em suas casas, os filhos em suas casas, e as relações sendo permeadas agora nesses dias que a gente vem vivendo justamente pela tecnologia, né? A gente Exatamente. vivendo na real agora. Você sabe que essa semana a gente teve um insight, a gente falou, putz, e aí, né? O que mais que a gente pode aproveitar, né? Eu tenho um time grande, somos em 25 pessoas, 28 pessoas do estúdio, todo mundo trabalhando de casa. Então, obviamente, um momento tenso, né? Assim, você pensa muito sobre o futuro do escritório, e a gente está com tempo disponível, porque os projetos foram adiados. Então a gente falou, vamos fazer um projeto coletivo, o que a gente pode criar que acalente, que acalme, que faça um carinho através dessas tecnologias. E a gente começou a programar agora uma coisa que, na verdade, é relativamente simples, é uma ideia muito simples, mas é um app que a gente está chamando de Heartbeats, e a ideia é que a pessoa faça o download desse app, e ela pode colocar o dedo na câmera, esse app coleta o batimento cardíaco e transforma ele em volume, vibração e imagem. Então, basicamente o que você pode fazer é enviar esse arquivo para as pessoas que você ama. Então, você está com muita saudade da tua mãe? Só isso, você vai mandar para ela o teu batimento cardíaco. Então ela vai receber, o telefone dela vai vibrar durante alguns minutos e ela vai sentir o teu batimento cardíaco, né? Então, são maneiras da gente romper com a frieza da tecnologia, né, e tentar subverter para que ela tenha outros usos, assim. Então isso é algo que me emociona e me deixa muito excitado com os horizontes de futuro, assim. Falar que é incrível, porque eu acho que a gente está num momento onde a gente está longe de pessoas que a gente ama muito e a gente está longe para protegê-las, né? E aí eu fico imaginando o que é. Eu também sou mãe, minha mãe é viva, e eu fico imaginando o que é você poder mandar isso, né? Assim, é muito incrível. E eu queria só fazer um paralelo, Guto, porque assim, primeiro,
acho você muito incrível. E eu tive o prazer, né, quando eu estava na Heineken, de você fazer uma instalação, você fazer uma obra de arte, que era aquela estrela que a gente colocou naquele topo de um prédio super icônico de São Paulo. E eu me lembro que quando eu cheguei perto, eu escutei um som. E aí você falou, não, é que eu gravei o som da cidade de São Paulo para trazer para cá. E eu achei aquilo, assim, muito profundo, muito incrível, porque a gente estava pensando muito mais numa estética visual e, de repente, tinha essa coisa do auditivo, assim, e de tudo que você veio, por exemplo, que você veio conversando agora, ou mesmo de outras obras que você já fez, você traz muito isso do auditivo, e que eu estou entendendo que é muito dessa coisa da conexão que você teve com a tecnologia e como que você traz um pouco mais de emoção. E a gente está num momento complicado, né? E eu fico pensando assim, em algum momento você parou para refletir como que vai ser a sua obra após esse momento que ressignifica tanto a gente, assim, enquanto ser humano? Olha, Dani, legal. É gozado, né? Quando eu estudei arquitetura, eu falo muito isso, assim, para os meus alunos, nas palestras que eu dou. Infelizmente, nenhum professor me ensinou a falar de espacialidades a partir do som. E o som constrói memória, constrói narrativas, constrói espaços, e, portanto, ele deveria ser uma ferramenta fundamental para o ensino de arquitetura, e não é. E eu realmente tenho essa ligação, essa conexão grande com o som. Da mesma maneira que nenhum professor meu nunca me ensinou a projetar um edifício ou uma cidade a partir da empatia. Eu sempre aprendi com os meus mestres a desenhar a partir da função, do estudo de fluxos, dos materiais, né, da ocupação urbana, das volumetrias, da estética. Mas eu tenho pensado muito nisso, assim, respondendo a tua pergunta. Como seria, né, como para os designers, para os criativos, né, no meu caso, para os arquitetos, que tem essa responsabilidade de desenhar esse novo mundo, a gente ainda tem alguma chance. Como seria desenhar tendo no briefing inicial, assim, na pauta do briefing, como estimular a empatia? Porque como arquiteto, isso está cada vez fazendo mais sentido para mim. Eu brinco com os meus alunos que quando a gente desenha uma casa, a gente pode fazer o casal se separar ou pode fazer o casal ser mais unido. E isso vale para qualquer outro programa de arquitetura, né? Então, que lindo se a gente conseguisse, de fato, pensar nos edifícios e na cidade a partir dessas possibilidades da empatia. E, bom, eu comecei a ficar muito envolvido com essa história da empatia, já tem uns 5 anos que a gente tem criado algumas obras, e de 2 anos para cá eu falei, cara, eu preciso me aprofundar mais mesmo, né? Eu tenho investigado a empatia de uma maneira muito empírica, tenho concluído coisas de modo empírico a partir da observação dos meus projetos, mas agora, de um ano para cá, a gente fundou um lab que chama Junts, que é o Laboratório para Estudos de Empatia, Design e Tecnologia. Então ele é um núcleo novo dentro do meu estúdio, somos em 4 pessoas nesse núcleo, e eu finalmente tenho 2 cientistas da computação e um artista programador músico que estão ali full time quase, pensando, criando, desenhando, prototipando. Então ele funciona como um mini lab, tem impressora 3D, tem um monte de computador, hardware, software, e tem a liberdade criativa da gente poder experimentar. Então ele é um núcleo que nesse momento não tem um fim lucrativo, mas a gente está testando, né? E estamos muito envolvidos com o estudo de sensores de biofeedback. Então quando eu penso assim, putz, para onde vai o estúdio quando passar essa crise, né? O que a gente pode fazer, como que a gente pode contribuir? Eu acho que vem muito nesse sentido, projetos cada vez em escalas maiores. Eu estou muito interessado na escala da cidade, né? Esse projeto que você citou na época da Heineken, ele foi uma espécie de um abre-alas, né? Naquele momento você e a Heineken apostaram, acreditaram no meu trabalho, né? Era um momento que eu não tinha um portfólio ainda tão sólido de instalações interativas, então aquele realmente é um projeto que eu tenho muito carinho, eu apresento ele nas palestras, e a ideia dele era ressignificar o olhar da cidade, né? Era um remix. Então as pessoas entravam naquele pavilhão arquitetônico, ele tinha vários sensores, e conforme a pessoa se movimentava, dançava, se mexia, os sensores detectavam o corpo e respondia com áudio, com sons que eu gravei ali naquele entorno imediato do Centro Histórico de São Paulo. Tinha som da catedral, tinha som da rua, da feira, e as pessoas descobriam a cidade por uma outra vertente, né? Então eu espero que, voltando aí para a tua pergunta, eu espero que eu tenha espaço para seguir com essa experimentação numa escala maior,
fazendo mobiliário urbano, fazendo intervenções em praças, em fachadas de prédio, porque isso tem motivado cada vez mais a pesquisa e a minha equipe. Guto, eu estava lendo uma matéria sobre você na GQ de uns 2, 3 anos atrás, e eu achei o começo dela muito interessante para trazer para ver o que você poderia falar sobre isso agora, em 2020, no meio desse pandemônio da pandemia. Ela fala assim, o começo da matéria, que é do Zeca Gutierrez, para GQ. Se o futuro para alguns não inspira empatia, tendo em vista previsões como a superpopulação do planeta, o deslocamento em massa de humanos e os problemas relacionados ao aquecimento global, para o arquiteto brasileiro Guto Requena, é um mundo de 1000 possibilidades. Como você vê esse mundo de 1000 possibilidades hoje, do que está se desenhando como um arquiteto, daqui para frente, olhando para frente? Sim. Puxa, Lúcio, olha, eu vou te dar um exemplo de uma obra que a gente acabou de inaugurar. O German teve até aí a sorte de visitar a obra. A gente foi convidado pelo SESC. O SESC tem sido um parceiro fundamental na minha pesquisa, nos meus trabalhos. A primeira instalação interativa que eu fiz em 2010 foi a convite do SESC. E agora o SESC me deu carta branca e financiou uma obra, uma instalação nova chamada Estímulos Emocionais. Foram quase 10 meses de pesquisa, tem um time super multidisciplinar, tem uma neurocientista, tem uma psicóloga, 2 cientistas da computação, engenheiro, músico, programador, 2 arquitetos e 2 designers, né? Então, realmente, acho que de todos os projetos que eu fiz é o mais multidisciplinar. E eu acho que ele te responde um pouco a tua pergunta, porque ele mostra um caminho que eu encontrei e que eu estou muito curioso para seguir. Essa instalação, Estímulos Emocionais, as pessoas entram numa sala escura, tem uma mesa redonda, sentam 6 pessoas em volta dessa mesa, nesse ambiente completamente escuro, e a gente pluga no corpo das pessoas, em cada uma delas, um sensor de atividade cerebral, que vai medir se a pessoa está mais atenta, mais relaxada, mais tensa. A gente coloca no dedo um sensor de batimento cardíaco, que também detecta, né, esse estado emocional da pessoa, e a gente coloca um headphone para ela ouvir uma história. Então o que acontece é que a gente estimula, a ideia é estimular esse grupo, estimular os sentimentos, estimular a noção do próximo, do outro, do coletivo, convidá-las a olhar um no olho do outro, e essas pessoas vão se emocionando, vão pensando um pouco sobre o papel delas ali no coletivo, na cidade, e é projetado no tampo dessa mesa, é uma mesa bem grande, assim, de 2,40 metros de diâmetro, uma pintura digital. Então é uma projeção mapeada que cria ali uma massa que vai mudando de cor, vai mudando de forma, e ela vai respondendo a esses estímulos. E foi uma loucura, assim, porque essa obra inaugurou 6 dias antes do SESC fechar, por causa do corona, então a gente conseguiu testar a obra ali por menos de uma semana, mas o resultado foi muito surpreendente, assim. Eu tenho visto em alguns dos nossos projetos pessoas que se emocionam, pessoas que choram, mas dessa vez a coisa foi mais impactante, assim. Teve gente que teve que sair no meio da obra porque começou a chorar muito. Nossa. Foi forte. Teve gente que não gostou, a gente teve que fazer uma reunião no SESC para entender como lidar. Teve gente que veio conversar e falou, olha, eu estou num processo de depressão, essa obra mexeu tanto comigo que eu não sei se ela foi positiva. E, na verdade, o resultado é muito impactante, né? Perceber como, primeiro, quando você coloca as pessoas para olhar um no olho da outra, em silêncio, ou, né, em projetos anteriores, quando você convida as pessoas para falar de amor, né, pensar no amor, falar de amor, ela leva a gente para um estágio corporal, cognitivo, sensorial, que é muito básico do homem, né? Assim, o amor é meio piegas falar do jeito que eu falo, mas é verdade. O amor é o que faz a gente humano, né, cara? Mesmo. Então, quando eu convido as pessoas a pensarem nisso dentro das instalações e vejo o impacto emocional que isso tem, a ponto de elas chorarem, assim, de soluçar mesmo, eu percebo que tem algo muito potente aí. Essa instalação de estímulos emocionais, ela é a primeira grande instalação que eu crio dentro do JUM, do laboratório, e ela funciona como um grande laboratório. Então agora voltando a funcionar a instalação, a gente vai entender um pouco
quais desdobramentos, né, quais aprendizados, que outras instalações, que outros caminhos a gente pode fazer. Estou muito curioso para fazer isso de novo, na rua, nas fachadas, no espaço urbano, no espaço público, né? Então acho que para mim esse mundo de novas possibilidades passa muito por esse caminho, assim, estudar como a gente pode detectar emoções, como a gente pode usar sensores de biofeedback, e é muito bacana porque, por exemplo, a gente usa sensores, como esse sensor de atividade cerebral, que não é tão caro. Ele está cada vez mais democrático usar esses equipamentos. Então, esse sensor de atividade cerebral custa $100. Ele, há 5, 8 anos atrás, custava 3, 4, 5 mil dólares. Então você tem cada vez mais acessível na mão dos criativos, dos designers, dos laboratórios brasileiros, essas tecnologias, né, que não foram criadas para fazer arte, mas os artistas vêm e hackeiam, né, mudam o código, subvertem, e estão fazendo coisas interessantíssimas. Então, para mim, esse futuro de possibilidades passa muito por esse lugar. E era muito bonito porque justamente nos estímulos emocionais, né, ele é muito... te faz um questionamento, causava, né, você olhar para dentro mesmo e te convidava a olhar para fora, e daí a questão empática, né? Porque no final a gente percebe que nossos corações batem juntos. Exatamente. Foi emocionante pra caramba. Incrível. Guto, você é essa pessoa que eu chamo de 24/7, porque é aquela pessoa que está o tempo inteiro olhando para pessoas, para lugares, estética, cores, formas. Então, o tempo inteiro, qualquer lugar que você vai, qualquer restaurante que você vai, qualquer casa de alguém que você vai, você fica o tempo inteiro olhando e tentando fazer as conexões ou você é uma pessoa que, de repente, vira e fala, não, tá bom, agora desligo, vou ficar no meu ócio criativo e não vou me conectar o tempo inteiro para ficar olhando e tentando pensar em mais coisas que eu poderia criar. Quem que é você nesse rolê? Nossa, eu sou super rolezeiro, Dani. Eu sou 24/7, eu adoro ir pra rua, eu adoro ver as pessoas, eu adoro observar, ir pra exposição. Eu tenho essa sede, assim, sabe? Eu curto muito, já fui muito mais ansioso, hoje eu sou uma pessoa bem mais tranquila. Eu adoro observar, adoro desenhar e gosto muito mais ainda de ficar olhando as pessoas, assim. Eu, quando era, assim, molecão, sempre fui um cara que gostou muito da boate, da noite, da música eletrônica, desde muito, assim, com 13 anos, eu organizava os primeiros bailinhos da escola, e, fazia luz, pisca-pisca, gravava fitinha de tape, ficava, assim, 2 meses para ter, assim, uma coleção das melhores músicas da rádio, e, fazia cenografia, e aí comecei a ir pra boate já com 16, 17 anos, e eu gostava, meus amigos achavam aquilo meio doido, mas eu adorava num determinado momento sentar, ficar sozinho e ficar olhando, assim, observando as relações sociais, como as pessoas conversavam, trocavam, ficavam, e isso continua em mim, assim, eu adoro ver como as pessoas se relacionam, e acho que de uns 10 anos pra cá, eu tenho praticado muito isso na rua, assim, especialmente nos espaços públicos, nas praças. Eu gosto de sentar e ficar olhando como as pessoas vão se relacionar, onde que elas sentam, para onde que elas olham, né? Eu acho que isso de certa maneira reflete nessa minha vontade de desenhar mais espaços urbanos, né? Então, eu sou, Dani, super rolezeiro e eu adoro, assim, eu acho que eu tinha essa sede de viver, assim, né? Eu passei por episódios de violência muito intensos na minha vida, perdi meu paizinho assassinado de uma maneira muito triste quando eu tinha 20 anos de idade, e ao invés de ficar mal e olhar para a escuridão, eu segui olhando para a luz, assim, que é um lugar que eu sempre me encontrei mais, assim. E eu acho que eu aprendi a usar essa ansiedade, esse desejo de olhar para a luz, de olhar para o outro de uma maneira positiva, sabe, Dani? Então acho que essas crises, essas tragédias, né? Eu relatei uma tragédia muito pessoal, mas a gente está vivendo agora uma tragédia coletiva, né? Uma coisa horrível que está acontecendo no planeta, mas que pode e deve, precisa levar a gente para um outro lugar, assim, né? Sem querer romantizar demais, mas é preciso, né? Hoje eu tava... Eu acredito nisso também. Precisa muito, cara, assim, a gente, assim, eu tô muito agoniado esses dias, assim, porque a gente sabe que o corona não é democrático,
risco. O corona não é. A gente sabe quem vai morrer. Quem vai morrer é pobre, é preto, é a mulher que está na comunidade. É essa galera que vai sofrer, né? Mais, que vai morrer mais, assim, né? E aí a gente se coloca nesse lugar, cara, e aí, né? O que a gente faz? Qual que é o meu papel? E hoje eu estava lendo um artigo falando da próxima grande crise, que é a questão climática, que é a mudança climática, né? Parece que essa primeira crise, essa grande crise do corona, ela vem mais como um alerta, né? Tipo, oi galera, alô, vocês estão aí, vamos prestar atenção, porque tem algo muito maior para chegar, né? Então, um pouco isso. E que fica um chamado muito grande para o coletivo, né? Mesmo a gente estando longe, mas de olhar, da empatia, né, realmente pelos outros. Você acabou de falar, né? Quem que está nesse nosso lugar privilegiado, a gente fica, como que vai ser? Quem que vai se ferrar agora e depois? É uma grande crise espiritual, né, Germán? Assim, espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? Então que seja esse momento, como a gente falou aqui, de se reconectar, se conectar com a gente mesmo, né? Eu dei o exemplo do bolo de banana que eu fiz, que é uma besteira, mas que eu tava ali mexendo na massa, fazendo a banana e tava me reconectando ali com um lugar que talvez estivesse mais esquecido, sabe? Então que as pessoas consigam se reconectar. E eu acho que quando passar e a gente puder ir pra rua de novo, a gente vai estar numa vontade da rua, do espaço urbano, sabe? Que eu espero que venham festivais, piqueniques, crowdfunding para a galera ocupar a rua. Espero que as marcas possam ver a oportunidade que elas têm de mais do que nunca apoiar projetos com sentido urbano, com sentido coletivo, né? Então eu estou tentando focar muito nesse lugar, assim, que é as oportunidades que a gente tem quando isso passar e a gente puder se reconectar um com o outro fisicamente. E uma resposta, né? Porque a gente já teve nesse lugar urbano, ocupando os espaços urbanos, e a gente viu movimentos políticos, né, tentando impedir. A discussão que teve no Carnaval, né? O pode no bloco, não pode bloco, não sei o quê. E realmente, agora que a gente volte dando a devida importância a esses espaços urbanos que venham depois. Essa é a nossa volta. É um fenômeno latino-americano, né, que começa aí no início dos anos 2000, que é a retomada da rua, né, é um fenômeno mundial, mas muito forte na América Latina, que nas últimas décadas fizeram a gente acreditar que para ser feliz, né, o teu objetivo tinha que ser morar num condomínio fechado, se divertir num shopping center, andar de carro pela cidade, né, ou seja, tudo que nega a cidade. E o que a gente percebe a partir desse fenômeno de reocupação da rua, que é muito estimulado pelas novas tecnologias, pelas comunidades que se formam em ambiente digital, consequência disso, as manifestações aí, né, a partir de 2013, mas o que acontece é que a gente foi pra rua e a gente não vai mais sair de lá, né, a gente não quer mais sair de lá. Então, é muito esquisito estar preso dentro de casa, mas eu tenho certeza que a gente tem uma oportunidade fantástica de criar projetos com tecnologia, com música, com celebração, com vida, para ocupar a cidade. Guto, por um lado mais triste, uma visão mais triste da história, é aflitivo para você, como arquiteto, de repente ver que talvez uma arquitetura não pensada, já que essa quarentena pode ser uma guerra de classes, dentro dessa enfermidade geral que é o coronavírus, por exemplo, se numa favela que está dentro da arquitetura urbana e menos privilegiada, uma família dentro de um cômodo que vai ter um molequinho e um avô de 60 anos e que está no grupo de risco, isso é aflitivo para você? Que a arquitetura pode estar ajudando a não cuidar dessa galera mais necessitada? Puta, demais, né? Assim, a favela não é um lugar legal, né? Assim, as comunidades são interessantes, são legais, mas assim, não dá pra ficar esteticizando a favela. A gente vê uma estetização da favela, né? No cinema, na fotografia, né? Uma romantização, e não é romântico. Na novela. Na novela, não é legal, assim. Tem, assim, os lugares mais críticos das favelas, não tem que fazer. Ah, nossa, tem que levar luz, tem que levar água, tem que levar... Não, tem que tirar as pessoas dali, tem que derrubar aquelas casas e tem que transferir essas pessoas para um lugar mais decente, né? Então, é
é um problema de base, assim, tão fundamental, né, Lúcio, que, assim, quando a gente, como arquiteto, olha, não tem muito que a gente possa fazer, tá muito acima, é muito uma instância de política, de educação, tá muito, assim, na base, né, de como tem sido construída a nossa cidade, né. Eu tava lendo essa semana sobre a malária e a febre amarela, que foram muito fortes, né, no Brasil, no início do século, e quando surgem as primeiras favelas no Rio de Janeiro, quando o prefeito lá, o Pereira Passos, resolve fazer o Botafora, então ele no centro do Rio de Janeiro, que era a capital naquele momento, e eles fazem ali, destroem aqueles cortiços, aquela ocupação, para abrir, construir grandes avenidas, e eles não dão nenhuma outra alternativa para aquelas pessoas que moravam nos cortiços. Então é quando elas começam a se organizar e vão ocupar o morro e as periferias. E é assim que surgem as primeiras favelas no Rio de Janeiro, né? Então já começou lá atrás com uma epidemia, né, muito curioso, e é o total e absoluto descaso, né? E a gente vê agora de novo na figura do mais alto cargo político do Brasil, que é o presidente, o mesmo gesto, né? Vamos ocupar a rua, volta para a rua, não tem que fazer quarentena. Mas a gente sabe quem são as pessoas que vão mais sofrer e que vão se ferrar mais. É o preto, é o pobre, é a mulher que está lá na comunidade, comandando a família, pondo dinheiro para dentro de casa. Essa é a galera que vai sofrer mais. Então isso é uma coisa que tem me tirado o sono, assim, porque ao mesmo tempo dá uma sensação de impotência, né, assim, de não poder fazer nada e de ver o que pode acontecer, que é muito louco, assim. Mas você começou, né, eu vi, e o nome é sensacional, o Ciricutico, os seus encontros constantes agora nas redes, você bota gente do universo, né, da arquitetura, no design, pensando e trocando, né, e pensando junto. Agora, o que pode fazer, né? Já é um fazer esse convite que você fez com o Ciricutico, né? Eu adoro esse nome, né? Ciricutico é muito como a gente tá, né? Esse lugar inquieto, a gente quer sair correndo. Nesse correndo. lugar, né, Guto? Assim, Ciricutico de sair de casa, de fazer alguma coisa e não conseguir. Dani, a gente nasceu com Ciricutico, né? Eu acho que a gente nasceu com Ciricutico no sangue, assim, né? Eu adoro essa palavra, serelepe, Ciricutico, fanifito. A ideia do Ciricutico saiu num dia que eu tava mal aqui, assim, eu tava muito mal, eu falei, cara, eu preciso conversar com outras pessoas da minha área, outros escritórios, né, de novo, né, eu tenho aí 25 pessoas no meu estúdio, e como é que faz quando todos os projetos são adiados ou cancelados? Eu tenho um caixa que segura os salários dessa galera por um prazo curto. Fora disso, eu não sei o que fazer, eu não quero sair demitindo, o que faz, né, então, assim, um peso difícil. E aí eu tava nesse momento, eu falei, eu vou fazer um live, tá todo mundo fazendo live, acho que vai ser legal. E aí foi muito revigorante, assim, sabe, aqueceu o coração, assim, foi muito gostoso. A gente começou a fazer ontem, o primeiro convidado foi o Marcelo Rosenbaum, que é uma figura deliciosa, super carismática, né, e ele traz esse olhar do futuro do design a partir do saber ancestral. Então, assim, eu acho que é muito esse lugar, assim, né, a gente olhar para o saber ancestral, para as culturas, para as etnias, para as culturas antigas, né, e aprender com elas, porque elas sim, sabedorias, elas sim faziam cidades sustentáveis, elas sim falavam de comunidade na sua essência, né, eu vejo muito, eu vejo muito o termo smart cities, né, smart cities, toda hora smart cities, eu sou convidado para falar em muito evento que fala de cidades do futuro, smart cities, smart city era a cidade dos índios, cara, era tão smart que não tem resquício, né? A gente tem estudos que mostram que no meio da selva amazônica foram construídas cidades de 100, 200 mil habitantes. Uau. Só que ela era tão sustentável que ela era inteira biodegradável. Então, ao contrário dos monumentos que a gente vê da cultura dos astecas, né, quando a gente vai para o México, vai para outros países aqui da América Latina, a gente não tem isso, porque acho que os nossos índios eram tão sustentáveis que a coisa era toda biodegradável, né? Essa é a Smart City, né? Sim. Sensacional. Guto, outro dia fizeram uma pergunta para mim que eu achei muito interessante, porque falaram assim, você faz muitas campanhas, né? Você já trabalhou com marcas muito icônicas e continua trabalhando com marcas icônicas. Qual é a campanha que você gostaria de ter feito? Que você olha e você fala assim, nossa, eu queria ter feito aquela campanha.
E aí a pergunta que eu te faço é, quando você olha assim essas instalações e essas obras de arte, porque sim, você faz arte, qual que você olha e fala, putz, eu queria ter feito isso? Nossa, são tantas, né? Eu tinha um professor que falava assim que o melhor projeto é aquele que você olha e fala, putz, por que eu não pensei nisso antes, né? Tava tão cara, né? Era tão óbvio, fala, caceta, por que eu não tive essa ideia primeiro, né? E acho que, nossa, a gente tá cheio de gente incrível, né? Essa história do Siricutico, eu vou conversar, assim, eu tenho a honra de conversar com ídolos, com pessoas que eu admiro, assim, com pessoas que eu olho o projeto e falo, caraca, por que eu não pensei nisso antes, né? Amanhã eu converso com a Carol da Triptych, na sexta eu converso com o Jader Almeida, eu vou conversar com o Márcio Kogan, cara, tem um elenco, assim, né? Eu acho que tem uma arquiteta, designer, pesquisadora que me inspira demais, que é a Nettie Oxman. Ela é head do Media Lab no MIT. Ela é uma revolucionária assim, na história desse novo design. Ela une nos projetos ciência, inovação, alta tecnologia para construir instalações inovadoras. Tem um episódio dela muito bom naquela série da Netflix chamada Abstract. Tem um episódio só sobre a Nettie Oxman, então eu recomendo todo mundo assistir. Ela vai mudar a sua maneira de olhar para o futuro, olhar para o design, né? Então o que ela fala é sobre o potencial da biomimética, né? O potencial que a natureza tem. O maior designer que já existiu e que jamais vai existir outro melhor no planeta é a natureza. Então, se a gente dá um zoom e olha como é construído o casulo da borboleta, ou como se movimenta a centopeia, ou como o bicho da seda produz a seda, a gente vai poder falar de arquitetura, de cidade, de desenho de objetos, de desenho de roupa. Então, o que a Nettie Oxman faz nesse lab dela é juntar natureza, ciência, tecnologia. Então, assim, quando eu vejo os projetos dela, eu falo, putz, eu queria ter feito isso, cara. Eu queria estar nesse lab aí, que além de tudo tem investimento em pesquisa, né, Dani? E aí a gente entra numa outra pauta, que é a falta de investimento que tem na economia criativa e na pesquisa, né? É muito desafiador no estúdio encontrar a conta que é esse equilíbrio entre poder pagar as pessoas, manter o estúdio e ter um laboratório de pesquisa sem zero financiamento, né? Infelizmente eu não tenho nenhuma marca que me apoia no sentido de dar grana pra gente fazer pesquisa. A gente é muito imposto, é uma loucura, assim. Agora a gente teve que comprar computadores novos, assim, não tem um plano para você comprar computador para a indústria criativa, que seja decente. Então a gente tá nesse lugar, mas eu acho também que, por outro lado, o brasileiro tem algo muito fascinante, que é o potencial de transformar o ordinário em extraordinário, né? Justamente porque a gente tem menos grana, tem menos recurso, mas, por outro lado, como diria minha mãe, o brasileiro sabe dar nó em pingo d'água, né? A gente dá um jeito, a gente resolve, e a gente é criativo. Então eu acho que a gente está muito nesse lugar também de poder potencializar esse nosso saber. Mesmo na academia, essas discussões não estão acontecendo ou já permeiam os currículos acadêmicos agora? Acontece pra caramba, mas falta recurso, né, German? Falta assim, putz, você vai ver, assiste esse episódio, você vai pirar, assim, tem mais investimento em laboratórios, impressão 3D de larga escala, computadores. Agora a gente foi tentar comprar um supercomputador agora, era quase R$20 mil. É um investimento alto, né, assim, quando você põe para um escritório de médio porte, assim, quando você precisa comprar 10 máquinas de uma vez, né, então assiste, é muito legal, mas a gente não tá atrás da pesquisa. Inclusive é muito interessante, quando eu mostro algum projeto meu, eu tenho viajado pra caramba para dar palestra fora do Brasil, né? Ano passado, agora eu fui num evento super legal nos Estados Unidos, chamado CODA, que é um evento só de arte e tecnologia no ambiente público. E eu fiz lá, eu fui keynote speaker, eu abri o festival de 3 dias, e depois várias das pessoas que eu admiro estavam palestrando lá, e a gente fez cafés juntos, almoço juntos, e quando a gente falava de budget, e eu falava o preço das minhas obras, eles caíam para trás, assim. Os caras trabalham com budget a partir de $1 milhão. E eu apresentava budget de $50 mil. Você fala, oi? Oi? Repete?
Eles não acreditavam, falaram, meu, como você conseguiu esses programadores, qual que é a tecnologia? Eu falava, meu, se precisar a gente cola com cola quente, queima o dedo, mas a gente vira a madrugada e vai. Maravilhoso, É verdade. E é lindo isso, né? A gente que faz mesmo, né? E faz acontecer com o que dá, com o que tá. Eu ando muito pensando nisso, como que tá a academia hoje em dia. Faz uns anos que eu já saí, né, terminei os estudos acadêmicos a partir de mestrado, tudo. Então eu não sei como que estão essas discussões novas, se elas permeiam ou se elas ficam em outras esferas, porque o próprio ensino mudou hoje em dia, né? Não é mais a necessidade daquela formação antiga acadêmica. Total. Outras formas de aprendizagem existem e são tão interessantes. Olha, mas, definitivamente, eu acho que de pesquisa. Você está falando uma coisa tão importante, porque eu espero que essa crise também falte as pessoas a olharem para a ciência, né? Assim, como é importante a ciência, cara. Assim, eu não faria nada do que eu faço hoje se eu não tivesse a FAPESP, porque foi graças à bolsa da FAPESP, eu tive anos de bolsa da FAPESP, primeiro como graduação, né, eu tive bolsa de iniciação científica e depois eu tive bolsa de mestrado. Então eu estudava numa universidade pública, que é a USP, e tinha bolsa. E foi isso que me tornou pesquisador. Então eu tinha um rigor acadêmico para cumprir a pesquisa, eu era pago por isso, porque isso é um trabalho, e foi aí que começou o meu interesse. Então foi graças à FAPESP, graças à bolsa de pesquisa, que eu não precisei ter outros empregos, mas eu era remunerado para pesquisar, para estudar e para contribuir no meio acadêmico, né? Então, cara, que louco a gente ter uma gestão, um governo que corta a bolsa, né? A gente tá falando de cortar pesquisa, assim, nada pode ser mais importante que pesquisa. E que tem um reflexo, bom, agora a gente está sentindo, porque normalmente, né, nesse nível de discussão, uma ação que é feita agora, corte de pesquisa, vai impactar daqui 10 anos, seja lá o que for. Mas agora o que a gente está vivendo nos traz a discussão atual, né? A gente está vendo que tem pesquisador que poderia estar trabalhando para a pesquisa aqui do Covid, mas que não tem a bolsa mais, né, para fazer. Exato. Eu não venho de uma família com grana. Se eu não tivesse essa pesquisa, se eu não tivesse feito USP, não tivesse a bolsa da FAPESP, eu teria que me virar de outra maneira, porque não tinha de onde tirar dinheiro, não tinha ninguém que podia mandar dinheiro para mim. Minha mãe falava, Guto, se você não passar numa universidade pública, eu não vou poder pagar a tua faculdade. E é legal porque assim, eu vejo agora no meu estúdio, eu tenho estagiários, arquitetos júniores, e é uma galera que passou pelo programa de intercâmbio que foi criado lá pelo PT, como que era o nome? O programa de estágio que os estudantes iam para outros países, me fugiu o nome, cara. Eu não lembro, mas você tem, né? Eu não tive, mas agora eu vejo essa geração que teve acesso ao ensino internacional, financiado pelo governo, e que voltou com um puto aprendizado. Então, assim, eu vejo essa geração, acho que foram 8 anos só desse programa, mas eu vejo a diferença que fez, o impacto que fez você investir na formação acadêmica internacional de alunos com bolsa, assim, né? Sensacional, assim, vários desses alunos sem condições financeiras também, que não conseguiriam ir para fora estudar e fazer pesquisa se não fosse por um auxílio do governo. E são pessoas super talentosas, né? Que é uma questão de você realmente dar oportunidade, né? Eles não ficam em nada atrás de outros estudantes que estão fora do Brasil, que estão tendo acesso a isso, e que tendo acesso é super bacana, né? Você falou a palavra mais importante do mundo hoje, que eu acho que é a palavra oportunidade, assim. Eu acho que a gente tem que todo dia parar para pensar, eu já dei oportunidade para alguém hoje? Quais são as pessoas que eu estou contratando na minha empresa? Eu estou dando oportunidade para pessoas negras? Eu estou dando oportunidade para as pessoas trans? Eu estou dando oportunidade para pessoas que podem ter deficiência, né? Qual é a oportunidade que a gente está dando? Porque é muito fácil falar de diversidade nas marcas, nas empresas, todas as marcas querem falar de diversidade, só que quando eu vou nas reuniões das grandes empresas é todo mundo branco. Cadê a oportunidade? A oportunidade está de dentro para fora, a diversidade está de dentro para fora, né? Isso é uma coisa que tem me incomodado demais, no ambiente de arquitetura também, assim, 99% dos escritórios são escritórios comandados por homens ou por pessoas brancas na sua totalidade, né? Então, assim, cadê a oportunidade, né? E as marcas se apropriam da representatividade, né, da nossa sociedade para dentro, né? Exato, Dani. E tem esse olhar como fazer, né? Pensar o coletivo e a cidade, os projetos de uma forma diversa, né? Sem dúvida. Conversa maravilhosa, incrível. Ficar por horas, né? Poderia ficar, juro,
Juro por Deus, mais umas 10 horas. Um monte de vinho, ia ser bem engraçado a gente terminando esse podcast, assim, falando meio mole, assim, tomando um monte de vinho. E ainda com esse fundo sonoro que tá engrossando o panelaço, que corrobora tudo que a gente fala aqui, defende, e ele tem muito a ver como uma trilha sonora perfeita para o encerramento desse nosso podcast. Guto, a admiração aumentou mais, já era grande, então você tá com uma responsabilidade grande aqui com a gente. Tamo junto, gente, eu adorei que a gente possa se encontrar presencialmente muito em breve. E eu espero que seja um sucesso aí os podcasts de vocês. Obrigado por vocês estarem trazendo conteúdo. E que delícia a gente fazer parte dessa geração, né? Que a gente pode aí se conectar pelo computador, entrar nesse software maravilhoso aí que a gente tá gravando, não presencialmente, e poder ter esse papo que depois pode ser compartilhado. E isso é a prova de que a tecnologia pode levar a gente para um lugar melhor, né? Assim, se tiver alguma chance da gente sobreviver a tudo que está acontecendo, as questões climáticas, a tudo isso, a única maneira da gente sobreviver é pela união aí da tecnologia com afeto, da tecnologia com amor, que eu acho que foi muito do que a gente fez aqui hoje. Maravilhoso. É verdade, beats gerando emoções, nos aproximando. Obrigado, Guto, que delícia. Que honra, que honra. Beijo. Obrigado a vocês, um beijão, gente. Beijo grande. Valeu muito, obrigado.